Irmãos, boa noite. Acho que a chuva hoje derreteu alguns membros, não. Mas assim, choveu muito, né? E alguns já avisaram que não viriam, meus pais mesmo não puderam vir, até porque o carro não estava bom, está no mecânico. E só para justificar, o irmão Eldo também não poderá vir, porque ele precisava fazer uma visita para um membro da igreja e só tinha hoje para fazer, porque a pessoa não pode receber outro dia. Tá bom? Nós vamos voltar ao nosso assunto. Esse assunto, eu quero muito frisar a importância dele. É você discernir para a sua vida pessoal que existe um governo de todas as coisas que governa também a sua vida. E que governa os seus negócios, que governa a sua sobrevivência, que governa esse país. Que às vezes a gente lida com a realidade como se não tivesse um governo sobre ela. Eu sei que a gente reclama muito do país. Hoje mesmo eu reclamei várias vezes, dizer que eu acho que o nosso país é muito corrupto. Está certo, mas apesar disto, ele não está entregue ao nada. Existe um Deus, é por isso que a gente ora. É por isso que a gente descansa no Senhor. É porque, apesar de todas as mazelas da humanidade, existe um Deus que cuida de nós e que tem os seus propósitos com a nossa vida, com a nossa existência. Eu quero começar essa noite lendo o que esse governo de Deus trouxe para a mente de um salmista, a confiança, no controle dele sobre todas as coisas. Abre aí no Salmo de número 138. A gente tem que pegar estes exemplos de como os homens de Deus viveram este governo de Deus e como eles se submeteram a esse pensamento e como este pensamento a respeito de Deus governando todas as coisas serviu para conduzir estes homens durante a vida. O Salmo de número 138 é um salmo de Davi e com essa forte aflição, como o seu tema. Mas veja como ele diz no verso de número 7: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Preste atenção nesta frase. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que tem a ver com a minha vida, o Senhor levará a um final feliz. É isso que ele está dizendo aqui. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Davi viveu muitos conflitos. Nós vamos estudar a vida de Davi a partir de então e quando a gente retomar este assunto no outro mês. Nós vamos ver como ele se tornou o rei de Israel e como o seu reinado foi um reinado que esboçou para o mundo que é um governo teocrático, mediado. Eu quero que você aprenda nesses estudos que existe um Deus controlando a sua vida. Mas eu quero que você aprenda um pouco mais do que isso. Existe um Deus controlando a sua vida. Tudo bem. Agora, este Deus usa você para trabalhar outras esferas do seu governo. Então, Deus governa teocraticamente a sua vida por meio de Jesus, é lógico, de Jesus, mas Ele também te governa por meio das circunstâncias. Nós vivemos debaixo de um governo presidencialista aqui no Brasil. E Deus media o seu governo sobre a vida política nossa, que diz respeito a nós, que nós somos brasileiros. Deus media através desse governo, por incrível que pareça. Meninos do som, abaixa só um pouquinho, que está dando um pouquinho só de microfonia.
Deus governa todas as coisas, até quando Ele coloca governantes sobre nós. E Ele dirige a nossa vida usando esses meios. Por isso que a gente chama de teocracia mediada. Aí a Bíblia nos estimula a orar pelos nossos governantes. Por quê? Porque eles são instrumentos de Deus. Mas, pastor, e um governante corrupto? Irmão, eu sei que tem coisas assim que eu gostaria de dizer para Deus: Deus, tem jeito de o Senhor mudar esse mediador aqui do seu governo nesse aspecto? Mas Deus tem um propósito até nisto. Como Deus teve um propósito de governar o seu povo, muitas vezes levando o seu povo para um exílio. Ou na época de Jesus, os anos romanos, o governo romano. Era a teocracia de Deus mediando a vida dos homens através do governo temporal. E por outro lado, você deve perceber também que Deus usa você para governar outras esferas. Então está aqui o Alexandre. O Alexandre tem lá uma pequena empresa. É multimilionário, mais ou menos, né? O dono de toda a madeira da Amazônia. E ele tem lá alguns funcionários. E Deus exerce governo sobre parte da vida daquelas pessoas naquele momento em que estão ali, mediando através do Alexandre. Ou o Claudio Honor, que tem um escritório e ele tem um funcionário. Não é, Claudio Honor? Aí o seu funcionário. Não é? Não tem, você tem um espaço da vida que Deus governa, usando como instrumento a sua vida. Os clientes que vocês atendem, eles em alguma medida, um espaço da vida deles é governado teocraticamente, porque Deus governa tudo, mas o instrumento de mediação é o seu trabalho, é o serviço que você presta. Então nós temos que ter esta visão de mundo para receber a realidade com gratidão, mas também para trabalhar como mediadores do governo de Deus. E para mim, o melhor de todos os exemplos dessa esfera de governo teocrático mediado pela nossa vida, principalmente a vida dos pais, é a família. Você não pode criar seus filhos ou conduzir o seu lar, que aí não diz respeito só a seus filhos, diz respeito a você mesmo e ao cônjuge com quem você, porventura, construiu esta família, as pessoas que estão debaixo daquele teto, que você tem uma obrigação para com Deus de governar esta área da vida para Ele. Então as nossas casas, elas têm que ser um reflexo do governo teocrático de Deus, mediado através da nossa intervenção. Pois não, René? Nesse caso, há boas implicações, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Mas o senhor lembra daquela... Desculpa, eu vou pedir para você falar, porque tem a internet, tá bom? Falar ao microfone. Nós temos uma boa... Há um lado positivo nisso, que é o maior de todos, que é o fato de nós estarmos servindo a Deus. Mas também um lado negativo, não no sentido bíblico, espiritual, mas em termos da resposta da sociedade, como nós agimos, que não é boa. Vou dar um exemplo. Não sei se o senhor lembra de uma florista que ela vendia flores para casamentos, para decoração das igrejas, e ela se recusou a vender flores para um casal homossexual, porque ela entendia que dentro, trazendo para o que o senhor disse, dentro do governo teocrático, este rei não admite esse tipo de relação. Então ela disse não. E ela foi levada à falência, porque eles entraram com processo, a indenização foi muito alta, mas ela saiu convicta de que ela estava fazendo a coisa certa e não mudou de ideia. Então são
implicações, né? Positivas e negativas nesse sentido. Existem as implicações, digamos, nós estamos como mediadores de um governo teocrático num mundo não teocrático, num mundo de pensamento não teocrático, ou seja, o ímpio, ele não respeita a Deus. Diz o ímpio no seu coração, não a Deus. Salmo 43, se eu não me engano, versículo 1. Né? E no Salmo 2, eles se rebelam contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o governo de Deus. O Salmo 2 é muito claro nesse sentido. Só que é nosso papel governarmos teocraticamente. Acho que a discussão é um pouco mais ampla, com todo respeito à atitude da moça. Eu entendi porque ela toma essa atitude. Acho que ela precisa, ou a gente precisa de reflexão mais profunda sobre isso. Por exemplo, eu sou um médico e chega para ser atendido no hospital um casal homossexual. Eu atendo? Eu vou mediar o governo teocrático de Deus sobre a vida daquelas pessoas, usando a minha profissão, independentemente de quem elas são. Eu sei que, veja como o assunto é mais complexo. Agora eu entendo perfeitamente que ela, por consciência, ela não era, digamos, entre aspas, um serviço chamado essencial à vida. Eles poderiam viver sem que ela prestasse aquele serviço. Então eu entendo todas as razões, não quero entrar no mérito da questão, só quero dizer o seguinte: que seja como for, esta consciência de mediação do governo de Deus, nós todos temos que ter. Lembrando que o grande mediador da existência é o próprio Cristo. Olha lá, Claudio Honor, nem é o nosso assunto hoje, hein? Pois não. Sim, a minha pergunta já demorou tanto para ligar aqui o negócio. Então, pegando, por exemplo, os dois mandamentos principais de Deus, né? O primeiro, amar o próximo, né? Nessa situação de amar o próximo, por exemplo, o que difere? Eu devo amar o próximo, eu amo o homossexual, mas eu não concordo com a atitude dele. Então, essa atitude dessa senhora aí, não seria um pouco fora do padrão? Então, eu estou dizendo que assim, ela é mais complexa. A gente tem que entender, vamos tentar entender pelo lado mais simples, que ela tomou uma posição, ela assumiu uma posição de crítica, ao dizer, eu não concordo com isso, porque eu acredito que Deus não concorda com isso, e eu não quero participar desta construção que é contra o governo do meu Deus. Então vamos tentar entender do lado mais simples, olhando por este lado. Talvez numa reflexão posterior, com mais elementos, alguém pode até chegar em algumas conclusões diferentes. Agora, veja, é um serviço de embelezamento, ele não é um serviço... esse casal poderia procurar outra pessoa. Eu acho que eu não sei como é que funciona, como é que foi a história. Gente, e sinceramente não quero entrar nesse mérito hoje. Não sei como é que foi a história, não sei se ela avisou antes ou não avisou, ou se deixou fracassar, ou seja, quis publicar uma humilhação. Então, tudo isso pode ser controlado. Primeiro aqui o reverendo, depois o Alexandre. Eu também desculpa, queria entrar nesse assunto. Algo rápido. Eu acho que você tem que fazer... Desculpa exigir, não é exigir, né? A gente colocar, porque quem está ouvindo pela internet não consegue entender nosso debate sem isso. Eu não queria prolongar, desculpa, com esse assunto, mas só... Senão eu vou me arrepender de não ter falado. Acho que você tem que fazer uma diferença entre direitos do indivíduo e entender que o homossexual tem um direito ao casamento nesse sentido de ser reconhecido como algo que é um padrão. Ele tem direito à saúde, então é inadmissível que um médico rejeite atender o homossexual. Ele tem direito à segurança, ele tem todos os direitos como indivíduo, porque ele é um indivíduo. Agora, se valer da
da sua condição sexual para ter direitos, eu acho que isso daí já é uma outra discussão. Tá certo. Acho que é possível a gente andar por esse caminho. Fala, Alexandre. Não desliga não, gente. Passa ele ligado para os outros. Não, no gancho do Marcos, eu acho assim, você falou, a gente vive num mundo diferente do que uma teocracia. Certo. Mas acho que quando o crente ele está convicto de verdade que ele tem que seguir os mandamentos de Deus, eu acho que ele consegue mudar os resultados. Mas que ele tenha muita firmeza, muita certeza daquilo que ele entende e acredita. O resultado do exemplo dele, a mulher entrou à falência por conta de não atender esse caso. Mas será que ela estava tão convicta assim? Será que ela foi tão amparada, tão protegida, tão firme na fé para tomar uma posição dessa? E isso acabou interferindo no resultado? Veja, às vezes até para testemunho para outras pessoas, Deus nos... Vamos pensar nos apóstolos. Os apóstolos tinham uma convicção fantástica de a quem eles serviam. Eles serviam a Cristo. Vamos lá, abra em Atos dos Apóstolos. Vamos dar um exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Os discípulos estavam muito convictos e a fé era verdadeira. Então eles resolveram desobedecer Herodes. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Nessa mesma perseguição ele também perseguiu Pedro. Só que Pedro, olha lá, verso 4, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo a Pedro. Depois que ele matou Tiago, ele viu que os judeus gostaram, mandou prender Pedro. E o objetivo dele era qual? Matar Pedro também. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas, 4 soldados cada uma, para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, a luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E saiu da cadeia. O mesmo Deus que livrou Pedro não livrou Tiago. Aí é que está. Por causa da morte de Tiago, ou como foi a morte de Estevão, e serviu para testemunho de outros. Então eu vou em defesa daquela senhora lá, que eu não sei quem é. Às vezes um crente perde alguma coisa porque ele defendeu a sua fé, para mostrar que nós estamos dispostos a perder tudo para ter Cristo. Isso serve de testemunho para outros. Então nem sempre a gente só ganha do ponto de vista material. Às vezes Deus usa a nossa fé para perdermos, para a nossa perda, para estimular outros. É o governo teocêntrico, é ele quem decide os resultados, não nós. Eu não acho que o resultado negativo dela foi... ela não estava apegada verdadeiramente, então Deus acabou não abençoando depois. Deus abençoou de outra forma, dando a ela uma certeza de que tinha feito o que era certo. Isso também conta muito, gente. Mas, voltando aqui, o que eu quero que vocês entendam desse estudo, que nós estamos aqui
quase internalizando, né? Eu uso muito essa expressão, né? É um processo de internalização. É que aos poucos vocês venham a criar esta consciência de que é isso que Deus está produzindo todo dia. Ele não fez esse processo de internalização só lá no tempo de Davi, depois passando anos para poder pôr um rei. Mas Ele faz isso conosco, na palavra, com as histórias que Ele conta deste processo, mas nas próprias experiências. E conforme você vai aplicando este processo de governo teocrático na sua vida e a partir da sua vida, porque o grande desafio não é daqui para lá, né? Para mim o grande desafio é daqui para cá. É você poder ser instrumento deste governo teocrático na esfera que é dada a você. Seja o trabalho, seja os negócios, seja a família, seja as obrigações como um consumidor, como um cidadão da cidade, e assim vai. As implicações disso para a nossa vida, elas são fantásticas. Trazem os elementos positivos e trazem as cargas. Quer ver um outro exemplo? Só para a gente completar esse pensamento, abra lá em 1 Timóteo. Deixa eu ver se é 1 ou 2. 2 Timóteo. Alguém lê para a gente capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Segunda Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha como é que o apóstolo constata na sua época que era a vida do cristão. E isso, gente, ainda acontece. Você começa a viver piedosamente para Cristo e nem sempre isso redunda só em prazer e alegria. Algumas vezes em críticas. Quantos começaram a caminhar com Cristo e alguém da família criticou, parou de visitar? Tem irmãos em Cristo, nós temos irmãos em Cristo, que a família parou de visitar quando começou a caminhar com Jesus. Tem gente da família que cortou relações. Alguns, por causa das mudanças que o Evangelho traz, perdem emprego. Mas Deus abençoa. Deus é aquele que é tudo para nós. E Ele começa a preencher os vazios. Irmãos, tudo isso para eu dizer para vocês o seguinte. Tudo isso, toda essa introdução, para eu dizer o seguinte. Que nós vamos cantar um hino. Que eu queria que você cantasse esse hino com essa consciência de um viver teocrático. Ou de um trabalhar teocrático. A consciência de que o nosso papel é trabalhar em nome de Deus nesse mundo. Vamos cantar o hino 315? Serviço do crente. Ao som da mídia. Vamos nos colocar em pé. Tá bom, a mídia, assim que nós nos colocarmos em pé, a mídia toca. Vamos inverter isto. Não está saindo o som, meninos. É pra gente cantar sem música? Tá. O Senhor falou, eu espero. Se o Senhor mandou esperar, eu espero. Tá vendo? Vocês deviam ter ficado sentados. É o Marco, o Marco está mandando.
Pode aumentar um pouco mais. Um pouquinho mais. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, como seu bom conselho, vigor renovar, dirigentes fazendo o que ele ordenar, no amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos radar, para a fronte os sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudar os pobres, que a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação inefável nos dá, no amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Pode assentar, irmãos. O senhor Adalto vai louvar a Deus. Nesse acompanhamento eu canto a capela, não da igreja. Tá bom. Cadê o microfone? Põe ele em ordem já. Eu sou tardio para pôr. Som. Alô? Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido vagueava aflito e em densas trevas meu andar seguia, tu me buscaste lá dos céus mandando luz que me guia. Quando oprimido por mundano jugo, em maus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso,
não me recusaste, e em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bem dizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém, Jesus. Aí, ligar o microfone, fazer esse resumo junto com os irmãos, entendendo assim, como é que a Escritura vê todo esse processo histórico. A gente está vendo aqui, ó, que Saul reinou por 40 anos. Aqui é o nascimento de Davi. Saul reinou por 40 anos, gente. É muito tempo. É muito tempo para Deus provar para o povo que o povo estava errado. A uma certa altura do governo de Saul, ele perdeu totalmente a mão do seu governo. Samuel se aposenta, mas Samuel não deixa de estar presente, porque, de certa maneira, Saul estava fazendo coisas desastrosas. Mas ainda assim Deus trabalha todo este período. Porque assim, nós temos lá a informação de que o início do reinado de Davi, pelo menos ali na região de todo Israel, começa com 30 anos. Então Davi, ó, nasceu mais ou menos nessa época aqui, ó. Ele já vinha sendo preparado, lembra de Jessé, do livro de Ruth? Então quando Saul tá fazendo tudo o que está fazendo, Deus já está preparando Davi. Mas se Deus já estava preparando Davi, por que não começou antes? E quando a Bíblia vai olhar para essa história, a Bíblia, para ela, os escritores bíblicos não vão dar tanto atenção ao tempo, mas ao processo. E isso é muito importante. Alguém lê para a gente aí? Atos 13, 21 a 23. É aquele lá. Então pediram o rei, e Deus não deparou Saul, filho de Quis, no da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade da descendência deste, conforme a promessa. Trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Estão notando aí o salto histórico que foi dado aí? Veja só, ele diz que, eles pediram um rei. Olha na mente do escritor, eles pediram um rei, Deus deparou Saul. Mas na verdade Deus estava preparando Davi, que na verdade tem a ver com quem? Com Jesus. Olha a importância deste homem. Olha a importância desse governo para as escrituras. Lógico que teve muita coisa aqui entre Davi e Jesus, teve muita história, gente. Muita água rolou debaixo dessa ponte. Pelo menos aí uns 1000 anos de história, aproximadamente. Mas de qualquer maneira, quando a Bíblia olha para Davi, a Bíblia olha para Davi como um protótipo de Jesus Cristo. Não que Davi fosse perfeito como Jesus, não era. Não que o governo de Davi fosse perfeito como o governo de Jesus, não era. Mas é que Davi, ele entendeu muito bem o que significa
ser um mediador, oh meu Deus, ser um mediador do governo de Deus sobre o povo. Davi tinha uma percepção do seu papel. E então ele exerceu esse governo desta forma. Daí a Escritura falar, né, de um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha como que Davi veio a ser conhecido na história. Um homem que governou segundo a vontade de Deus. Lógico, Davi cometeu erros. Estes erros serviram de aprendizado, mas o coração de Davi era reto para com Deus. Tanto é que essa é uma crítica que a Bíblia faz a Salomão, que o próprio Deus faz a Salomão, dizendo que Salomão não guardou o seu coração reto como de Davi, seu pai. Nós já começamos a aprender sobre mediação do governo teocrático de Deus e o nosso papel nela, quando a gente olha para Davi, que nesse caso é muito importante manter um coração reto diante de Deus. Me parece que o Senhor vai medir muito mais a retidão do nosso coração do que propriamente os acertos práticos. É aquele caso de você pecar, errar, mas não ser dominado pelo padrão do erro, ou não ser conquistado pelo padrão do erro. Hoje eu soneguei um imposto aqui, mas eu ganhei um dinheiro enorme, e eu descobri então que um jeito de ganhar dinheiro é sonegar imposto. Esse é o padrão do erro. E aí você começa a trabalhar a sua área, a sua esfera de mediação do reino. Alguém pode me perguntar, mas nós também somos mediadores do reino? Não é demais para nós? Vocês não pensaram nisso, não? Vocês não acham que é demais para nós? Sabe o que a Bíblia diz? Somos embaixadores de Cristo. É nosso papel, sim. Nós não somos o Salvador, nem tipo dele neste sentido igual Davi. Mas somos representantes dele. O governo de Cristo se mostra nesse mundo através do modo como nós vivemos. E se existe segredo, eu acho que não é segredo, que a gente quando diz assim, tem um segredo aí, na verdade não tem, porque está na Bíblia. É manter o coração reto para com Deus. É manter-se na perspectiva de fazer tudo para Deus. Essa era a perspectiva de Davi. E é assim que ele ficou historicamente conhecido. Um homem que fazia a vontade de Deus. Irmãos, nós vamos ver hoje, assim, é preciso a gente ver isso, a questão da história deste governo, tá? A gente precisa falar um pouco de como que Davi chegou a ser rei. E nós vamos tirar algumas lições, especialmente do comportamento de Davi em relação a Saul. O comportamento de Davi em relação a Saul. Tá bom? E se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma colocação, me interrompam, por favor. Tá? Vamos lá, alguém abra para nós lá em 1 Samuel 16, versos de 1 a 3. Então vamos ver como é que Davi chegou ao governo. Mais tarde, nós não vamos conseguir ver hoje, nós vamos ver os salmos de Davi, vamos ver a mente do rei Davi. Ou, se você quiser, o coração do rei Davi. Nós vamos ver como é que ele compreendia o papel dele, a vida dele, né, nessa relação com Deus e na relação de representante de Deus junto ao povo. Ok? Então, primeiro livro das crônicas, primeiro livro de Samuel, falei crônicas, gente. Samuel mesmo? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Aqui Davi entra na história da monarquia.
ele já está registrado na história bíblica, quando lá no livro de Ruth é mencionado que ele é o filho de Jessé. Então está lá, Ruth gerou a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi. Então a gente já sabe que a Bíblia estava olhando para Davi, mas aqui ele entra efetivamente na história. Ele já existia, era o filho mais moço de Jessé, e aqui Deus vai dirigir Samuel para esta escolha. Disse o Senhor a Samuel, alguém lê para mim versos de 1 a 3. Versos de 1 a 3. Pode ler, Jonatas. Então, passa ali para a Melissa, para o Marcos, e assim a gente vai. Melissa, não sei mais que cor que esse negócio funciona, o que o microfone funciona. Som. 1 a 3, né? 1 a 3? Espera aí, mas vai ler de 1 a 3. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel, como irei eu? Pois Saul ouvirá e me matará. Então disse o Senhor, leva contigo uma bezerra e dize, vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungiar-me-ás a quem eu te designar. Então aí Deus dá ordem para Samuel, e Deus diz para Samuel, vai lá. Samuel, essa altura, eu não sei, Samuel, ele estava aqui meio, era já um ancião, coração muito quebrantado, apesar dos erros de Saul, né? Ele estava ali com pena de Saul, com dó de Saul, puxa, o Senhor rejeitou Saul, ele agora está meio rejeitado. Bom, seja como for, Deus fala assim, olha, Samuel, eu tenho um outro rei, eu já preparei um outro rei. Já havia dito isso um pouco antes, lá no capítulo de número 13, ele já havia dito isso antes, que tinha preparado um rei para ele, está lá no capítulo 13, verso de número 14, tá? E agora ele está trazendo esse rei para o palco da realidade. E é um filho de Jessé, vai até a casa do belemita Jessé, na cidade de Belém, e vai lá, tem um cidadão chamado Jessé, chama ele para o sacrifício, e eu vou mostrar a pessoa e você vai ungir essa pessoa. Então Samuel está indo lá, com essa missão. E Samuel chega lá. E Samuel então chega para o Jessé e fala assim, me fala aí, você não tem uns filhos por aí não? Aí o Jessé, todo orgulhoso dos filhos dele, né? Começa assim, nossa, eu tenho muitos filhos. Então convidou os filhos para aparecer, né? Santificou ele a Jessé, os seus filhos, verso de número 5. Aí apareceu o Eliabe. Eliabe devia ser, era o mais velho, mas e Deus diz assim, cadê, onde é que está, gente? Verso de número 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, aí Samuel, deve ser esse, tem cara de rei. Esse aí tem cara de rei, né? Olha como ele é bonito, como ele é forte, praticante de jiu-jitsu, não sei qual que é. Tem cara de rei, tem cara de rei. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí o Senhor fala para Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Já sei que era grandão, bonitão, fortão, mas não era para ser o rei. Porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Irmãos, aqui então, começamos a ver que o governo teocrático de Deus não segue essas regrinhas humanas. Eu não tenho bem certeza, não sou especialista na história americana, mas me parece que Abraham Lincoln era um improvável. Dizem, pelo menos já ouvi aí pelas fofocas da história,
de que não punham fé em Abraham Lincoln, achavam que ele não ia dar certo. Aliás, tinham colocado ele como presidente justamente para dar errado. Porque ele era, ouvi dizer que ele era muito rústico. Muito rústico, um homem sem preparo. Hã? A mulher dele era ruim? Eu já sei porque que o governo dele deu certo. Ele treinava em casa, com os rebeldes. Ele teve que enfrentar a guerra civil, então ele treinava em casa com os rebeldes. E tinha que manter a paz. Isso que sem matar o rebelde, tinha que manter a paz. Então ele treinou muito em casa. Assim, irmãos, seja como for, é assim que Deus vai encontrar Davi. Deus está mostrando a diferença entre o governo que foi levantado com Saul, que daqui para cima, né? Aliás, todo mundo, o máximo que chegava era no ombro dele, porque daqui para cima só dava ele. Na foto que aparecia, só aparecia Saul lá no alto. E agora não. Aliás, tem um episódio que nós vamos ver mais para o final, que Davi vai usar as roupas de Saul. A armadura de Saul não cabe, né? Óbvio que não. Olha lá, verso de número 8. Passou Abinadab, o Senhor não escolheu ele. Passou Samar, tampouco este. Assim fez passar, verso 10, Jessé, os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu eles, nenhum deles. É que na cabeça de Jessé, imagino eu, Davi era muito improvável. Se não deu com os outros, com Davi é que não ia dar. Gente, não tem nada mais... como é que eu vou dizer assim? Tem um pastor que ele gosta de usar essa expressão, eu não gosto, mas eu acho que ela cabe, num certo sentido. Que Deus tem um senso de humor, né? Um sarcasmo, né? Jessé, você não tem nenhum filho bom aí para mim, né? Eu tenho um aí mais ou menos, tá? Você não tem mais nenhum outro filho? Perguntou Samuel. Acabaram seus filhos? Aí o Jessé responde, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Aí mandou chamar. Alguém lê verso 12 e 13. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável, e de admirável aparência. E Yahvé afirmou, levanta-te e unge-o, ele. Samuel apontou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu, na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. O Espírito do Senhor fez o quê? Lê de novo. O Espírito do Senhor assenhorou-se. Assenhorou-se, interessante. A outra tradução diz apossou-se. Assenhorou-se fica mais elegante. Que apossou-se, a gente ouve falar tanto em possessão demoníaca, né? Mas ele tomou conta de Davi. Irmãos, olha aqui, ó. Foi assim que Davi foi escolhido e foi ungido rei. E aí, Davi está ungido rei, gente. E Davi tem consciência disto. O Espírito do Senhor tomou conta dele. E Davi já sabe disto, gente. E isso vai fazer uma diferença na vida de Davi. Vai tornar Davi um homem de percepção de Deus incomum. E nós vamos ver isso mais para frente quando ele vai lutar com Golias.
Mas veja só como é que é a história, Deus dirigindo a história. Então, Samuel unge Davi, ungido por Samuel, mas ainda não é rei. O rei aqui ainda é Saul. Saul não sabe dessa história ainda, gente. E aqui o escritor bíblico está contando essa história, ele está fazendo uma conexão de fatos. Essas coisas estão acontecendo separadas. Enquanto Davi está sendo ungido rei, lembra que Samuel foi em secreto, porque se Saul soubesse ia matá-lo. Enquanto Davi está sendo ungido rei, Saul está lá no palácio. Enquanto o Espírito do Senhor toma conta de Davi, olha o que aconteceu com Saul, verso 14. Alguém lê para a gente? 14 e 15. Tendo-se... Pode ir. Som. Está funcionando. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Irmãos, agora Saul, lembra que Saul tinha sido tomado pelo Espírito do Senhor, que o tinha capacitado para ser rei? Agora o Espírito de Deus rejeitou Saul. E aqui é uma rejeição final, embora ele ainda continue sendo rei. E olha o que vai acontecer. Voltando à história do Deus usar, como é que é? De ironia com a vida nossa. Vamos usar a palavra ironia entre aspas aqui. Ô Jonatas. Entre aspas, Jonatas. Saul agora está atormentado. Sabe o que ele pede? Sabe o que eles têm ideia? Por favor, traga um homem que sabe tocar harpa. E que saiba tocar harpa da parte de Deus. Para que acalme Saul. E o Espírito de Deus já está sobre Davi. E Davi sabia tocar harpa. Adivinha quem é que eles trazem para tocar harpa para Saul? Alguém lê para mim aí o verso de número 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Davi já estava dando exemplos de que o Senhor era com ele. Não sei o que estava acontecendo, não sei se a essa altura ele estava matando urso, matando leão, o que é que ele estava fazendo. Eu sei que agora todos têm de Davi um bom conceito como homem de Deus. E é Davi que vem se tornar servo de Saul. Irmãos, ele já é ungido, já tem consciência, o Espírito do Senhor está sobre ele, mas ele é capaz ainda de ser servo. Se fosse outro aqui, já ia querer o impeachment, ia entrar no Congresso com a petição pelo impeachment isso falas tu, tá? Ia entrar com uma petição de impeachment e já queria logo assumir o poder. Eu já fui ungido regularmente, o processo é legal. Não, mas Davi vai submeter-se. Irmão, sabe por que Davi vai submeter-se a Saul? E ele vai mostrar isso mais para frente, nós vamos ver 2 vezes pelo menos. Porque Saul era ungido de Deus. Deus havia escolhido Saul, Deus escolheu Saul para representar o governo de Deus sobre a nação. Ele está fazendo tudo errado, mas Davi honrava isso. A mente teocrática de Davi não lhe permitiu a esta altura querer impor-se sobre a vontade de Deus. Tanto é que a maioria conhece essa história, quem não conhece a gente vai ler um pedacinho, que Davi diz assim: eu não vou tocar de jeito nenhum no ungido do Senhor. E aqui vem essa história de dizer que o ungido do Senhor é o pastor, como se fosse um poder. Veja, ungido do Senhor neste sentido
é todo aquele que Deus escolhe para estabelecer a partir dele parte do seu governo. Então, o ungido do Senhor é o meu pai lá na minha casa, né? Quando eu morava debaixo do teto dele. Sou eu como chefe de família, eu num certo sentido como pastor, junto com os presbíteros da igreja, você no seu trabalho. Neste sentido, você é um escolhido para representar Deus. Você faz em nome de Deus o que você faz. Então está lá na maternidade, né, cara? E está lá o bebezinho, está nascendo, e você faz aquilo em nome de Deus. E fazer aquilo com amor, com cuidado, com o desvelo necessário, no seu caso lá na administração, cuidar das contas para que aquele lugar continue cumprindo o seu papel, é fazer o trabalho teocrático e saber ser servo. Não sei o que eu vou dizer disto, se é infelizmente ou lamentavelmente. Nós estamos passando por um processo em que o crente, os evangélicos, nossos irmãos, estão passando por um processo do desejo do poder. Então, vira e mexe, tem aquelas mensagens assim: você não foi posto por cauda, você foi posto por cabeça. Então você tem que orar para Deus dar o lugar do seu chefe. Menos o Marcos Kleber, que não pode orar para isso. Ele que me contou essa história, que um pastor fez esse sermão, né? E a aplicação do pastor foi dizer assim para as pessoas: ore para Deus dar o lugar do seu chefe. Quem aqui vai orar para Deus dar o lugar do seu chefe? Aí o pastor auxiliar levantou a mão. Oh, Marcos. Né? Nem você, André, faz favor. Você também não, André? Né? Irmãos, Jesus Cristo, sabe o que ele diria sobre isso? O maior será o que serve. Eu me impressionei com essa história de Davi sendo ungido rei. E tem mais, mas vamos ver. Não vamos adiantar agora não. Abra aí. Essa história de Davi e Golias eu vou adiantar. Aqui eu queria falar da percepção de Davi, de que Deus era com ele. Gente, Saul refugou a luta. Permita eu contar sem a gente ler muitos versículos. Saul refugou a luta. Saul estava com medo. Golias, que era um cidadão gigantesco, aterrorizante, porque devia ser muito grande, muito forte, e o marketing em torno dele era muito bom, de que ele era um guerreiro fantástico, e ele também sabia fazer o marketing pessoal. Ele chegava lá na frente dos exércitos e falava que era um bando de cachorro, um bando de formigas, punha medo em todo mundo. Saul refugou a luta. Davi não. Depois vocês leem aí. Olha o que Davi falou pro Saul. Saul. Davi chega para Saul, aqui ó. Verso 34 do capítulo 17. Teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E você deve estar falando: duvido. Não pode esquecer, o Espírito do Senhor tinha tomado conta de Davi. Parecido com Sansão. Ele adestrou Davi para isso. Tanto é que o testemunho do cidadão lá, daquele moço, é: olha, Davi é ruivo, baixinho, bonitinho, mas olha, é valente, homem de guerra, e o Senhor é com ele. Isso era muito importante. Saul, ele tinha percepção do valor daquele momento de unção.
de que Deus era com ele. Uma pessoa que governa em nome de Deus precisa crescer nessa percepção, que exerce esse papel, tem que crescer. Este moço está crescendo nessa percepção, mas tem que se manter humilde. Isso Davi soube fazer muito bem, senão por pelo menos 2 momentos na história em que ele peca contra Deus, no adultério e na contagem do censo. Quando o orgulho, o ego, falou mais alto, foi quando ele caiu. Mas a gente vê este homem dizendo o seguinte, diante dos seus próprios erros: eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele estava disposto a ser disciplinado por Deus. Perdeu a alegria da salvação. A gente perde quando a gente perde a direção certa da nossa vida. Então está aqui, irmãos. Davi está nos mostrando. Aí Davi vai contra Golias. E só para encurtar um pouco a história para nós aqui hoje, né? Não que eu queira encurtar a história bíblica, que não tem jeito. Quando ele vai contra Golias, ele fala: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E aí ele acerta. Aí você fala: não, mas tem que ser muito bom para acertar uma pedra dessa. O Espírito do Senhor tinha tomado conta de Davi. Era Deus agindo através daquele homem. E ele tinha consciência de que Deus estava fazendo isso. Não era ele, gente. E ele tinha consciência. Nós precisamos desse despertamento, dessa consciência de que podemos fazer as coisas e Deus agir através de nós. É fantástica essa história de Davi. Bom, Davi vai entrar numa fase aqui, no capítulo 18 em diante, até o capítulo de número 24, nós vamos ver assim a inimizade de Saul contra Davi. Ela foi crescente. Davi matou Golias, Saul estava com medo. Aí depois que ele matou Golias, o povo começou, ele já tinha uma fama de ser um homem valente, um homem que Deus ajudava e tudo mais. Aí a fama dele cresceu. O pior de tudo, gente, é que aí ele tinha as Davizetes, as moças que... Hã? As moças que, puxa, elas torciam por Davi. Abra aí no capítulo de número 18. Capítulo de número 18, verso 6. Alguém lê para mim o verso 6 e o verso 7. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Gente, não tinha nada que irritava mais Saul que essa musiquinha aí delas. Essa, como é que é? Fala de carnaval, como é que fala? Marchinha de carnaval delas. Gente, Saul tá lá, né, óculos escuros, terno da moda, cabelo Neymar, andando na passarela e as... Hã? Andando de Camaro, e as mulheres: lá vai Saul, ele matou os seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. Acabar. É tipo falar para o Messi assim: olha, o Messi marca muito bom, mas o Neymar é melhor. Né? Irmãos, aqui nós... alguma coisa caiu aqui. Leva lá para ele lá, Marcos, para o neném. Por favor. Gente, domingo eu estava aqui, orando com uma senhora aqui, de repente eu estou vendo uma criança, começou aqui, dando uma de soldado, passando por debaixo dos...
Irmãos, então assim, aí a inimizade de Saul para com Davi foi crescendo, aumentando. As Davizetes então deixavam o Saul doido. E Saul começou a alimentar. Lembra que agora ele tem um espírito que está atormentando ele. Saul começou a alimentar contra Davi uma grande inimizade. Ele tenta matar Davi. Aí está lá no capítulo de número 18, no verso de número 17 a 19. Ele tentou matar Davi. Depois ele vai tentar matar Davi por causa da filha dele. E depois vai ficar com ciúmes porque Jonatas, filho de Saul, é amigão de Davi. Eita, aí. Tá vendo, Jonatas? Causando discórdia. Gente, porque o Espírito do Senhor é com Davi. O governo de Deus, através de nós, pode causar o favor das pessoas em relação à nossa pessoa. Não por mérito nosso, mas é porque quando Deus quer atrair pessoas para si, usa-nos. Se Deus por alguma razão usar você para atrair pessoas para Ele, seja responsável com isto. No caso aqui, aos dois lados da moeda, né? Atraiu também a inimizade de Saul. Irmãos, eu vou encurtar aqui porque essa inimizade de Saul, ela transcorre todos esses capítulos aí, até o capítulo de número 24, tá? Vamos ler apenas os versos 17 a 19. Quem é que está? Pode ler. Disse Saul a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Veja só, Saul tinha interesse que ele se casasse, se tornasse um general, e ele ia pôr Davi na frente mais perigosa. Eu não sei se ele queria matar Davi pondo ele casando com a filha dele, ou pondo ele ou as duas coisas. De qualquer maneira, ele queria pôr Davi contra os filisteus, porque ele sabia que a parada era dura. Davi estava se tornando muito popular. Os versículos anteriores a este vão mostrar que Davi saía em guerra, vencia, e as pessoas amavam Davi. Certo? Então é isso, a inimizade dele com Saul é relatada ali. Bom, numa certa altura dos acontecimentos, Davi foge de Saul porque ele sabe que Saul quer matá-lo. Davi se esconde, capítulo de número 22, na caverna de Adulão. Saul continua a persegui-lo. E no capítulo de número 24, Davi poupa a vida de Saul. Alguém lê para mim aí o verso de número 1 a 4. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora,
Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos do teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Gente, se Davi conseguiu cortar a orla do manto, dava para cortar a cabeça, não dava? Dava para fazer um estrago. Gente, eu não sei. Deixa eu fazer um comentário aqui. Davi entrou para aliviar o ventre. Dá para entender o que é isso, né? Saul entrou para aliviar o ventre. Gente, devia estar tão ruim o negócio que ele nem percebeu Davi indo lá. Só sei te dizer que ele teve a oportunidade. E ele foi instigado a essa oportunidade. Os homens de Davi falaram: rapaz, você está ungido rei, cara. É a hora. E eles ainda disseram que Deus é que está dando essa chance para você. Vai em nome de Deus. Davi chega lá e corta. Davi ficou com a consciência tão pesada, por ter chegado tão perto, que talvez Davi chegou assim. Eu estou imaginando, tá? Não está na Bíblia isso não, essa é a minha versão da história. Davi deve ter pego esse e falado: é hoje, é hoje, é hoje. Só que quando ele viu Saul, ele não teve a coragem de fazer o é hoje mesmo. Ele cortou. Eu acho que o sentimento de Davi de ter chegado tão perto machucou o coração dele. Olha o que ele diz aí no verso 5 a 7. 5 a 7. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul, e declarou aos que o seguiam: Que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei, ungido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu seu caminho. Então assim vocês viram aqui o remorso dele, né? E aí ele vai depois encontrar-se com Saul. Sabe aquela gravata que você corta e a pessoa vem cobrar você de novo lá no casamento? Você fala: tá aqui a gravata, já paguei. Aquele negócio de cortar a gravata do casamento. Davi chega para Saul e fala assim: olha, o senhor não sabe, mas eu podia ter te matado. Olha o pedaço do seu manto aqui. Hã? Foram 2 vezes isso. Aí o Davi tem uma conversa com Saul e eles ajustam a conduta, faz um ajustamento de conduta. Essa é uma maneira diferente de dizer, eles fazem um pouco as pazes, tá? Saul vai prometer que não vai mais. Pode falar, Jonatas. Por isso que os homens dele pensaram: não, agora Deus está te dando. Não é possível que de tanta caverna, logo a nossa ele veio. Então aproveita e faz. Logo a nossa ele veio espalhar. Todo mundo guerreando, ele veio da nossa ainda. Isso é mulher cristocência. Nossa, de tanta caverna que justo a nossa ele veio dar o ar da desgraça dele a nós. Acho que esse cara era bravo. Que lá dentro. Ai, ai. É verdade, Jonatas. Assim, a gente tenta entender, mas é que o que Deus está fazendo? Deus está ressaltando esta submissão de Davi à escolha de Deus. Deus tinha escolhido Saul. É aqui que ele tem esse texto que ele diz assim: eu não vou mexer no ungido do Senhor. Palavra ungido, escolhido. Ele vai dizer assim: olha,
eu não posso interferir no governo de Deus enquanto Saul é o rei. Isso aqui é importante. A teocracia, a monarquia de Davi não está estabelecida num governo que ele faz, mas num governo que Deus realiza. E aqui ele faz um ajustamento de conduta com Saul. Eu acho importante dizer isto. Olha só o que Saul fala para ele. Verso 17. Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa ir por bom caminho? O Senhor te pague, pois te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Olha o que Saul vai dizer a respeito de Davi. Agora, pois, tenho certeza que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Não tenho dúvida de que Davi tinha consciência do que significava isto. O próprio Saul tem consciência do que significa isto. Pode falar. No capítulo anterior, Jonatas está conversando com Davi e ele fala que ele tinha o direito de ser o rei, Jonatas, só que ele ia passar o reino para Davi, que Davi ia ser rei, e que Saul já sabia dessa intenção dele, já sabia que esse era o caminho mais ou menos lógico. Entendeu? Então assim, agora Saul está declarando para ele. Essa consciência está aumentada, fortalecida. Só que ele não toma o reino. Eles fazem esse ajuste de conduta, parece que está tudo bem, mas não está. Gente, Saul não engoliu o negócio das mulheres. E tem uma outra ocasião que as mulheres vão cantar de novo e Saul mais uma vez vai se irar com elas. Para acelerar o processo de desespero de Saul, morre Samuel. Olha, Samuel já não estava muito alegre com Saul, mas Samuel era, entre aspas, um porto seguro de Saul. Quando a coisa estava muito feia, corria para quem? Para o aposentado Samuel. Só que no capítulo 25, Samuel morre. Samuel morre. Agora é só Saul. Saul está só, tem a sombra de Davi, ele não consegue se relacionar bem com Davi, continua perseguindo Davi. Davi tem a chance de matar Saul mais uma vez. Abra aí no capítulo de número 26. Alguém lê para mim aí o verso de número 8 até o verso de número 10. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Então Davi está dizendo o seguinte: ninguém vai matar Saul aqui não. Se alguém tiver que fazer isso, tem que ser Deus. Então, irmãos, essa consciência de Davi, dessa relação do poder, ela é uma relação bem diferente do que normalmente os homens externam em todas as eras.
ao pequeno sinal de fraqueza do inimigo, toma o poder. Mas Davi tem uma consciência, esta consciência tem a ver com Deus. Tem a ver com o fato de Deus ter escolhido Saul, tem a ver com o fato de Deus governar o próprio Davi. Davi honrava Saul como seu rei, como seu senhor. Ele não tinha nenhuma dúvida disso, apesar das tentativas de Saul de matá-lo. Eles fazem um novo acerto de contas. Davi mais uma vez faz as pazes com Saul. Olha só no capítulo de número 26, a partir do verso de número 21. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e a leve. A lança que ele tentou matar Davi, né? Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou ao seu lugar. Irmãos, a vida de Saul vai caminhar... Oi? De mal a pior. Ele agora não tem Samuel para as horas de crise. Ele vai consultar uma como é que fala aqui? É uma médium, né? Ela não é quiromante, não. Ela é quiromante? Necromante. Necromante? É, que ela consulta os mortos, né? Ele vai consultar essa médium. Deus vai rejeitá-lo definitivamente. Ele vai para uma batalha. E lá no capítulo de número 31, vem a morte de Saul. Oi? Ele sabia que ele não deveria tirar a vida dele, ele mesmo estava falando. Ah, o Saul? Sabia, mas o desespero tomou conta. Capítulo 31, verso 3. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia. Vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale, daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E aqui foi o desastre final da vida de Saul. Agora pensa, se para ele era uma humilhação morrer na mão dos inimigos, imagine no vaso. Humilhação maior. Seria. Irmãos, Era orgulhoso. Davi recebeu a notícia. E Davi pranteou a morte de Saul. Não era para Davi fazer o seguinte: fazer uma festa, vou assumir o reino. Sabor de mel. Sabor de mel, minha vitória vai ter sabor de mel, né? Davi tinha uma consciência do que tinha acontecido. Um rei de Israel, escolhido de Deus, tinha sido morto.
então agora Davi pode assumir o reino. Agora sim. Isso vai acontecer no capítulo de número 2, de 2 Samuel, e vai se completar no capítulo de número 5. Vamos ler o capítulo 2, verso 1 e 2. Não, perdão. Verso de número 4, vamos direto ao assunto, que o tempo está terminando. Alguém lê para mim, capítulo 2 de 2 Samuel, verso 4. Quem é? Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Davi. A Saul, né? A Saul, É Jonatas, né? Jonatas tinha morrido, então agora ficou com raiva. Aí a casa de Judá, lembra que Davi é da tribo de Judá? Então aquela tribo, ela vem e escolhe Davi como seu rei. No capítulo de número 5, no verso 1 e 2, outra pessoa, ou o próprio Jonatas. Vai lá, Jonatas, lê 5, 1 e 2, vamos mais rápido. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, do Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Continua, até o 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então estamos aqui nessa fase, né? Já paguei 30 anos, Davi tinha 30 anos quando isso começou. Note aqui, ele tinha sido ungido apenas por Samuel, e agora ele está sendo publicado, ou publicamente, assumindo o reino. E é assim que vai começar o governo teocrático, mediado na monarquia de Israel, através da casa de Davi. Irmãos, isso é muito promissor a gente entender. Vou mudar a frase. O modo como este governo começa é muito promissor. Porque ele não começa como um governo usurpado, como um governo dos homens tomando conta de tudo, mas um homem sendo conduzido por Deus ao lugar. Um homem que não buscou o lugar, deixou Deus colocá-lo lá. Que honrou a Deus em tudo que Deus fez, por isso era um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito promissor ver que este é o homem que Deus está trazendo para governar o seu povo. Segundo os estudiosos, é nesse contexto que ele compõe o Salmo 133. Ah, é? A ideia de todas as tribos unidas em torno de um rei. Que legal. Aí, ó. E aí a bênção de Deus se espalha entre eles. E eu quero justamente fazer esse é o exercício que eu quero mais para frente, né? Ainda tem uma semana de aulas desse tema? Não, né? Não lembro agora. Sim, quando a gente retomar com salmos, que aí a gente vai fazer exatamente esse exercício. Como que Davi, a gente vai pegar os salmos que ele compôs, porque os salmos que ele compôs apresentam muito mais o coração dele. Os historiadores, as histórias de Davi são fantásticas, mas os historiadores contam a história dele. Agora nos salmos ele apresenta o coração dele enquanto as histórias estão acontecendo, para ter essa percepção de como ele sentia Deus agindo nele e através dele. Ele não se sentia capacitado, ele sempre pedia a Deus socorro, ele sempre sentia insegurança e Deus era o seu escudo, o seu protetor.
Ele é um homem, você fala assim, nossa, esse homem não dá para ser rei, ele é muito inseguro. Não, ele sempre revela, quando ele pensa nas próprias forças, ele diz, eu não posso. Mas aí ele olha para Deus e ele diz, o Senhor é tudo que eu tenho. É impressionante como este homem desenvolveu uma fé tão sólida e como foi usado. Eu quero tomar estes exemplos para a gente ir aprendendo com ele a vivermos debaixo desse governo teocrático de Deus e sermos seus instrumentos para essa vida. Alguma pergunta aqui, irmãos? Já conheciam assim essa história do começo do governo de Davi? Já tinham lido? Já? Ela está mais clara, está mais... Fala, Anderson. Eu fiquei pensando assim, Saul não era um homem que apresentava fé. Quando aconteciam alguns fatos, na parte que ele não tinha que sacrificar lá a ovelha e esperar Samuel, ele não teve fé em esperar e confiar em Deus. E teve alguns fatos também. Então ele não apresentava fé em algumas circunstâncias. Certo. Ele não tinha o coração voltado para Deus. O coração dele não era reto. É diferente de Davi. Então Deus escolheu ele para aquela função, para preparar Davi. Só que ele não era um escolhido de Deus. Deus escolheu ele, mas ele não era um escolhido. Eu entendo. A confusão é realmente... Você entendeu mais ou menos? Eu entendi. Deus o escolheu, mas ele não era a pessoa segundo o coração de Deus, né? O que eu entendo dessa história aqui, Anderson? Onde é que está o segredo para entender isto? Saul tinha um papel. Lembra quando Samuel o ungiu, disse assim para ele, faz as coisas do jeito de Deus e vai dar tudo certo. Às vezes Deus nos dá alguns papéis, e deu para Saul. Então ele era o escolhido para cumprir um certo papel, governar Israel por 40 anos. Ele recebeu a ordem de fazer as coisas do jeito de Deus, como nós também recebemos ordens de Deus para fazer do jeito de Deus. Só que o coração de Saul não era reto. Inclusive Samuel acusa o coração de Saul, diz assim, você não manteve o seu coração reto diante de Deus. Bom, o que aconteceu? Ele pegou o privilégio que Deus lhe deu para cumprir um papel e uma missão, e ele trabalhou não para Deus, ele trabalhou para si mesmo. De certa maneira a gente repete isso hoje, quando temos papéis a cumprir para Deus, e nós invertemos a lógica e pensamos só em nós mesmos. Somos escolhidos por Deus para fazer a vontade de Deus e nós buscamos a nossa. Aí a gente comete erro, equívoco. Isso é quando o nosso coração não está reto diante de Deus. Essa foi a acusação da Bíblia contra Salomão. Quando Salomão chega lá no final da sua vida, ele pensa nele mesmo, ele ajunta para si mulheres, ele ajunta para si cavalos, os cavalos do Egito, ele ajunta para si ouro e prata, e a Bíblia tinha dito que ele não deveria fazer isso. E ali ele comete o pecado de idolatria. Então, Saul, numa certa medida, é um exemplo do que nós fazemos algumas vezes. Irmãos, essa consciência do governo teocrático de Deus sobre nossa vida e a necessidade de agirmos neste mundo como representantes ou mediadores deste governo, essa consciência, ela é transformadora, ela é revolucionária, ela muda o padrão de comportamento. Porque a tendência mesmo do crente, conhece a Bíblia, vai na igreja, é batizado, dá o dízimo, é que ele acha que pode fazer essa... na verdade Deus governa para mim e pelos meus interesses.
E aí não acontece do jeito que eu quero, quem é o culpado? É Deus que não fez. É o diabo. Né? Então nós precisamos dessa consciência, mas que Saul não teve. E manter o coração reto, igual o de Davi. E Davi começou muito bem, humilde. A humildade, eu acredito que é uma das chaves. Saber que a sua vida pertence a Deus e você exerce um papel de cumprir a vontade dele. Saul não fez isso. Saul pensou no governo dele por ele. É assim que eu interpreto essa história aí. Mais alguém? Pode falar, João. Uma pergunta protesto. Uma pergunta protesto. Proteste. Proteste já. Porque, assim, eu pelo menos não consigo entender o porquê que Jonatas morreu. É claro que ele morreu na guerra. Já entendi. Não, assim, ele morre. Entendi o seu protesto. Não, ele morre na guerra e tudo mais, eles perderam uma batalha, isso aí é muito simples. Mas assim, eu não vejo uma lógica de algo como. Saul está muito claro que ele rejeitou a Deus, enfim. E Jonatas, ele sempre se alinha com Davi, ele até tendo direito na linhagem real de pegar o trono, ele já ofereceu isso para Davi, ele falou que ia pegar isso para Davi. E eu só não entendo por que ele também cai junto com o pai, como se de alguma forma, não sei se foi questão de punição. Eu sei que ele quebrou o voto lá antes do Davi aparecer na história, e era para ele ter morrido, de acordo com a lógica que eles fizeram lá. Não, ele quebrou o voto, mas o Saul queria matá-lo e o povo protegeu. Não deixou, e não sei se talvez seja por isso, mas eu só não consigo entender o porquê que ele também acaba levando a culpa do pai e caindo junto com o pai nessa, sendo que ele ia no caminho oposto. Jonatas, eu entendo seu protesto. Eu vou te dizer o seguinte, não tinha pensado nessa pergunta, vou tentar aqui uma possível resposta. Lembre-se que mesmo depois de Davi rei, havia ainda simpatizantes de Saul, pessoas que tinham dificuldade de aceitar um servo tomar o lugar do rei. Então, providencialmente, aí você vai falar, nossa, providência na morte de alguém, Deus dirige todas as coisas. Então vamos pensar na possibilidade de Jonatas estar vivo, talvez essa rebeldia de alguns em relação a Davi fosse mais intensa, talvez. Tá? A outra coisa então a dinastia de Saul precisava cair. Agora, isso conta contra Jonatas? Não. Eu acho que conta muito a favor de Jonatas, que ele se alinhou ao fato de Deus ter ungido Saul. Ele honrava isto, o Saul. Ele honrava Davi. Então, nesse sentido, eu acho que conta a favor de Jonatas. Então, se te consola, acho que Jonatas foi para o céu. Tá só, estou dizendo assim, claramente. Estou dizendo assim, jocosamente. É de que o propósito de Deus, talvez com a morte de Jonatas, tenha sido justamente Davi. Agora, essa é uma possibilidade. Saul se mata quando ele vê a morte de Jonatas. Não. Saul ele vai se matar quando ele se encoraja de se matar. O que dá agora basta para mim. Me parece que quando ele vê o filho morto. Não, pelo que eu entendi do relato é que ele faz o seguinte: ele está lá, ele vê que vai ser morto pelos inimigos e ele se mata antes dos inimigos fazerem. Porque ele sabe que se os inimigos o matarem, eles não vão ser misericordiosos. Os filhos morrem no versículo 2 e ele começa a cogitar o suicídio no versículo 2. Mas antes disso veio a morte do filho. Eu sei, mas ali não deixa tão claro que seja esse o fator. Talvez, mas ele, pelo que eu entendi ali no relato, diz, os flecheiros o viram e ele viu que esses flecheiros já tinham mirado para ele. Ele falou, você me mate agora porque eu não queria morrer na mão dos inimigos. Mas pode ser. Isso pode ter sido um conjunto. Algo que é bem claro nessa história é que Davi, mesmo sabendo dos planos de Deus em torná-lo rei,
ele não se utiliza de um jeitinho. Eu vou ajudar a Deus. Não vou ajudar. Promessas, matando lá o Saul. Ele não faz isso. Vamos supor que Jonatas sobrevivesse e Jonatas, por reconhecer Davi como rei, dissesse assim: eu estou entregando. Ficaria muito evidente ali a questão humana, né? Mas quando você vê a dinastia caindo, rebeldes se levantando, porque ainda tem Mefibosete, tem etc. o Mefibosete. Você vê mais claramente que Davi ele assume o trono pelo atos providenciais de Deus. Então, essa é a avaliação que eu faço da morte de Jonatas, assim, a grosso modo, na pergunta que ele disse, que talvez seja a providência de Deus de fortalecer a dinastia davídica. Né? Eu aceito que talvez isso tenha colaborado, a morte dos filhos tenha colaborado na busca dele pela morte. Mas acho que assim, o desespero de Saul estava muito grande no final de sua vida, né? Ele vai consultar a pitonisa, a médium, e ele consegue ver Samuel falando com ele lá. Ele está num estresse, usando a linguagem de hoje, um estresse emocional tão intenso. Ele se disfarça para não parecer Saul, mas assim, ele nem percebe que ele está dando toda a ficha de que ele é o Saul, né? Quer ver justamente Samuel. Quer ver Samuel? Mas quem é você? A moça também é muito esperta, né? O rei Saul falou que não pode, tem uma lei dele aí. Não, senhora, fica tranquila que eu sou assim com o governo. Eu tenho contatos no governo. Mas quem é o senhor? O senhor é o marqueteiro do governo? O pior é que ele fala que não quer ser escarnecido pelos inimigos, mas depois pega um corpo dele, pendura no muro, corta a cabeça, leva as armas pro templo. E aí você vai ver quanto Davi o prestigiava, que quer vingar isto. Quer vingar isto contra os amalequitas, né? Irmãos, eu vejo essa história, essa preparação, uma maneira bacana da gente estudar o início do governo de Davi e tomar essas lições que os irmãos já estão vendo aí. Preparar a nossa vida para exercer o papel de responsáveis pela teocracia nesse mundo, né? Mediadores. Fazer isso com humildade. Fazer isso com consciência do governo de Deus. Tudo isso é muito positivo. Nós vamos encerrar. Vamos ficar em pé fazer uma oração. Pedir ao pastor Marcos, nos dirija a Deus essa palavra de oração. Quero pedir orações, vocês, não sei se todos sabem, pessoa muito querida nossa faleceu, na verdade um parente faleceu, uma moça que foi membro da nossa igreja muitos anos atrás, a nora dela faleceu, o corpo está sendo velado lá na região de São Miguel, amanhã a gente deve ir para o velório. Essas orações pela Carla e pela sua família, a família Delfini, e também pelo reverendo Tarcísio, é meu professor. Reverendo Tarcísio, a filhinha dele, acho que tem 14 anos mais ou menos, está no hospital, parece que teve um princípio de AVC. Orem por ele, pela Laura, filha dele. Por favor, Marcos. Nós te agradecemos, pois são momentos estes que nós meditamos e refletimos na tua soberania, no teu governo sobre nós, e ainda no fato de que o Senhor usa vasos tão frágeis como nós, para que teu governo seja mediado através de nossas vidas. Sim, e que Deus. façamos isso, ó Pai, seguindo a ética do teu reino, que façamos isso reconhecendo a tua soberania. Amém. Certos também que tu és um Deus amoroso, misericordioso e compassivo. E é crendo que tu és compassivo, nós rogamos o teu consolo sobre as famílias, sobre a família enlutada, que o Senhor derrame a tua cura, o teu bálsamo sobre os corações, que eles possam estar certos de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, tu reinas sobre tudo, e tu és o rei sobre a história e também das circunstâncias de nossas vidas. Amém. Também rogamos, ó Pai, o teu cuidado soberano sobre a
vida da filha do reverendo Tarcísio. Sim, Deus. Que o Senhor seja com ela, restaurando a ela a sua saúde, e que este momento em que ela está no leito, o Senhor esteja afofando aquele leito, o Senhor esteja consolando tanto o coração desta menina que sofre, quanto dos familiares, ó Pai. E que momentos como esses, em circunstâncias adversas, creiamos que Tu reina sobre tudo, que Tu és soberano, e que descansemos nesta certeza, ó Pai. Te pedimos também humildemente que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, debaixo das Tuas potentes mãos, e que ao final desta semana vivamos crendo que somos embaixadores do Teu reino, e aonde estivermos, ali estará o Teu reino, ó Pai, pois Jesus mesmo diz que o reino de Deus está em nós. Te agradecemos, ó Pai, por estes ensinos, e te pedimos que o Senhor aclare a nossa memória, que nós não esqueçamos disso, antes que coloquemos em prática aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, oramos. Amém. Amém.